E se a sua ausência for o grito mais alto que você já deu? E se depois de tantos avisos ignorados for justamente o silêncio que faça alguém te enxergar? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, o momento em que não há mais o que dizer, o que pedir, o que justificar. O momento em que o amor virou exaustão, o vínculo virou peso e a convivência virou prisão. E de repente, você não quer mais gritar, não quer mais explicar, não quer mais convencer, só quer ir, em paz. E não, você não quer fazer drama, nem causar impacto, nem se vingar. O que você quer é respirar. Ficar em silêncio sem ser acusada de frieza, ficar longe sem precisar se justificar. Você não quer mais participar de diálogos que sempre terminam com a culpa sobre você. Você só quer ir. E pela primeira vez, não se sentir culpada por isso. Porque lá no fundo você sabe. Você avisou. Você deu sinais. Você pediu com gestos, com lágrimas, com silêncios. E agora não há mais nada a dizer. É isso. Talvez seja a primeira vez que você vai embora sem fazer barulho, sem cartas abertas, sem explicações, sem últimas tentativas, porque agora o que está em jogo não é o outro, é você. É a sua saúde mental, sua paz interior, sua identidade que estava sendo engolida. E nesse momento, tão delicado e tão sagrado, você começa a perceber, não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É maturidade espiritual, é proteção divina. Se você ouvir esse vídeo até o fim, vai entender por que esse afastamento silencioso não é fraqueza, é força. Vai entender por que essa ausência não é perda, é salvação. E vai perceber que talvez pela primeira vez, o que você sentirá ao se afastar não é medo, não é dor, é paz. Uma paz tão profunda que só pode vir de uma coisa: Deus aprovando sua decisão, porque essa é a hora da sua superação real. E ela começa com silêncio. Você não decidiu se afastar do nada. Isso não é impulso, isso não é orgulho, é cansaço. Um cansaço que veio sendo alimentado por cada vez que você tentou conversar e foi ignorada. Por cada vez que você pediu mudança e ouviu promessas vazias. Por cada gesto de carinho que não foi retribuído. Por cada lágrima que caiu sem resposta, você ficou até não sobrar mais nada dentro. E mesmo assim, você ainda lutou, ainda acreditou, ainda tentou manter de pé algo que já estava ruindo há muito tempo. Eles acham que você desistiu fácil, mas não sabem quantas noites você chorou antes de parar de tentar. Não sabem quantas orações você fez pedindo direção. Quantas vezes você defendeu quem te machucava? Quantas desculpas inventou para justificar o descaso? Você deu tudo e foi ficando vazia, foi apagando sua luz aos poucos. Até que chegou um dia em que o silêncio não foi mais medo. Foi decisão, foi libertação. Foi o fim da espera por um reconhecimento que nunca veio. Quem não presta atenção nos seus sinais não merece suas palavras. E você já falou demais, já explicou demais, já se culpou demais. Agora, o silêncio é a sua resposta. A ausência é sua proteção. E a distância é o cuidado de Deus te dizendo: agora sou eu quem cuido de você. Porque quando ninguém mais escuta, Deus ouve. Quando ninguém mais valoriza, Deus honra. E Ele viu tudo. E agora Ele está te conduzindo para longe do que só te consumia. Esse afastamento não é castigo, é tratamento. É o início de uma nova era na sua vida. E sim, vai ter gente dizendo que você sumiu, que você mudou, que você ficou fria. Mas só você sabe o que precisou fazer para não enlouquecer. Só você sabe o que teve que matar dentro de si para continuar sorrindo. E só você sabe a força que está sendo dar esse passo. Porque a superação real começa assim, com coragem quieta, com dignidade silenciosa e com uma decisão que só você pode tomar. Nem toda partida precisa de explicação, nem todo afastamento precisa de anúncio.
Às vezes, o maior sinal de que uma mulher amadureceu é a forma como ela escolhe ir, sem gritar, sem dramatizar, sem implorar. Só vai. Fecha a porta com cuidado, leva consigo a dignidade que guardou até o fim e vai embora com a mesma firmeza com que um dia decidiu ficar. Mas agora, por ela, pela paz que precisa sentir, pela alma que precisa respirar de novo. Ir embora em silêncio não é fraqueza, é domínio próprio. É entender que quem não te ouviu quando você falou, não merece ouvir o seu adeus. É perceber que você não precisa provar o que sentiu, nem convencer ninguém do valor que carrega. Porque se alguém só entende o que perdeu quando você se vai, então nunca te mereceu enquanto você estava. E esse tipo de gente você não deve mais arrastar. Você libera, você solta, e com isso se salva. Essa escolha de ir sem fazer barulho é, na verdade, a forma mais alta de amor próprio, porque ela não nasce da raiva, nasce da consciência, nasce do reconhecimento de que o seu coração já deu tudo o que podia. E agora ele precisa de descanso, de cura, de recomeço. Você não precisa de plateia, não precisa de palmas, não precisa ser compreendida por todos. Você só precisa obedecer à voz de Deus, que sussurra no seu íntimo: vai, eu estou com você. A superação real acontece quando a mulher entende que não precisa mais implorar, que pode ir em silêncio, sim, que pode desaparecer dos olhos de quem não soube cuidar, e pode fazer isso sem carregar culpa, porque agora ela está se escolhendo. E quando uma mulher escolhe se afastar, não para machucar, mas para se curar, não há força maior do que essa. Porque essa escolha marca o fim do ciclo e o começo de uma nova mulher. Você se afastou e esperava sentir dor, esperava a culpa, o arrependimento, aquela ansiedade que sempre vinha quando tentava se proteger. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, o que veio foi paz. Uma paz que não tem explicação humana. Uma calma que parece até injusta, considerando o que você viveu. Mas não é injustiça, é justiça divina. Porque você não está fugindo, você está se libertando. E essa paz é a confirmação de que a decisão foi certa. Sumir sem culpa é um presente que só quem passou pelo inferno emocional entende. Porque antes, você carregava o mundo nas costas. Era a responsável por manter tudo funcionando. Por ceder, por perdoar, por aguentar. Mas agora, pela primeira vez, você está sendo responsável por si mesma, pela sua alma, pela sua sanidade. E o silêncio que antes era solidão, agora é proteção. Você não se escondeu, você se preservou. E é isso que está fazendo toda a diferença. Essa paz é tão silenciosa quanto a sua saída. Ela não grita, não precisa de aplausos, mas é profunda. E vem acompanhada de uma verdade poderosa. Você não precisa estar cercada de gente para se sentir viva. Você só precisa estar cercada da presença de Deus. E Ele está ali, no quarto onde você dorme sozinha, na caminhada onde você reflete em silêncio, nas orações que agora fluem sem culpa, sem peso, sem medo de estar errando, porque você parou de viver para agradar e começou a viver para respirar. Essa é a essência da superação real. Não é sobre vencer com gritos, é sobre vencer com paz, é sobre olhar para trás e não desejar voltar, é sobre não carregar culpa por escolher a si mesma, porque uma mulher que aprende a se ausentar sem se culpar, também aprende a se respeitar sem precisar pedir licença. E esse respeito começa a se refletir em tudo, na forma como fala, anda, olha, se posiciona, porque agora ela se tem. E isso basta. Tem gente que só aprende a valorizar quando perde. Enquanto você estava lá, presente, disposta, lutando, tentando, era fácil te ignorar. Era cômodo deixar para depois. Era confortável saber que, não importa o quanto doesse, você ainda estaria lá no dia seguinte. Mas agora que você foi embora, agora que seu silêncio tomou o lugar das palavras, a ausência começou a gritar.
E quem estava cego finalmente começa a enxergar. Mas é tarde. Eles dizem que sentem sua falta, mas o que sentem, na verdade, é o peso da própria negligência. O espaço que você ocupava era preenchido de luz, de paciência, de entrega. Agora, esse espaço está vazio, e esse vazio incomoda. Porque sua presença era constante, era firme, era segura. E quando uma mulher assim vai embora, ela leva junto tudo que o outro nunca soube valorizar. E é nesse vazio que começa o arrependimento. Não o genuíno, o conveniente. Mas agora você enxerga de outro lugar, de outro nível. Você entende que esse arrependimento não tem mais lugar na sua história. Porque o que você precisava ouvir antes já não tem efeito agora. As palavras que não vieram quando você pedia não têm mais força agora que você se calou. O pedido de desculpas que nunca veio já não tem mais impacto agora que você escolheu a paz. Você não quer volta, quer respeito, e isso você encontrou longe daquele lugar. A superação real não é sobre fazer falta, é sobre fazer silêncio com consciência, é sobre entender que sua ausência tem peso, não porque você foi embora, mas porque sua presença era valiosa. E agora, quem não soube cuidar vai precisar conviver com o eco da sua ausência. Mas você vai seguir em paz, em luz, em fé. Porque quem precisou da sua dor para entender o seu valor, nunca mereceu estar ao seu lado na sua cura. Você não levou escândalo, não levou vingança, não saiu deixando portas abertas para reconciliações vazias. Quando você foi embora, levou consigo algo que poucos percebem: a sua luz, a sua entrega silenciosa, a sua lealdade emocional, a capacidade de perdoar sem cobrar, a paciência que segurava o vínculo, a delicadeza que transformava o caos em refúgio. Você levou tudo isso, porque tudo isso era seu, e foi usado, desprezado, mal interpretado. E agora está de volta às suas mãos. Você também levou sua presença firme, aquela que sustentava sozinha o que já estava desabando. Levou seu cuidado, que foi confundido com obrigação. Seu esforço, que foi rotulado como carência. Sua atenção, que foi tratada como peso. Você não levou nada que não fosse seu. Só recolheu o que haviam espalhado com descaso. E agora que essas partes estão reunidas de novo dentro de você, você começa a se sentir inteira pela primeira vez em muito tempo. Quem te conheceu ferida não sabe a mulher que está nascendo agora. Uma mulher que parou de se doar a quem não colabora, que parou de tentar provar seu valor, que entendeu que presença é privilégio, não obrigação. Você não saiu por raiva, saiu por decisão, por consciência, por respeito próprio. E o que você leva consigo agora é sagrado: identidade restaurada, dignidade resgatada, fé renovada. E isso ninguém mais vai te tirar. Essa é a força da superação real. Não é sair quebrando, é sair carregando. Carregando o que o outro não soube proteger. Carregando a versão sua que estava sendo esquecida. Carregando o brilho que tentaram apagar. E agora, esse brilho volta a acender. Primeiro por dentro, depois nos olhos, depois na vida. Porque quem vai embora em silêncio, mas com Deus, nunca vai vazia, vai plena, vai em paz. O mundo espera barulho quando alguém muda. Espera explicações, declarações, respostas. Mas a mulher que você está se tornando não precisa mais disso. Porque o que está nascendo em você agora não precisa ser anunciado, vai ser percebido. É uma nova versão que não exige palco. Ela cresce no silêncio, se fortalece na solitude e aparece na calma, na postura, no olhar que agora não baixa mais, na voz que já não treme, no passo que segue sem olhar para trás. Essa mulher não grita revolta, carrega autoridade, ela não se vinga, se valoriza, não confronta, se afasta. Não precisa mais se justificar, porque agora ela entendeu que o respeito que ela buscava dos outros
começa com o respeito que ela passou a ter por si. E é esse respeito que vai guiar cada decisão daqui para frente. Ela se tornou o que ninguém esperava, firme, mesmo com o coração ainda em recuperação. Serena, mesmo depois da tempestade. E isso assusta, porque força silenciosa intimida. A reconstrução dessa mulher está acontecendo longe dos olhos alheios. Está acontecendo nas madrugadas de oração, nos textos que ela escreve para si mesma, nos momentos em que ela escolhe o autocuidado, o silêncio, a proteção. Está acontecendo sem espetáculo, mas com profundidade. Ela não precisa mais ser ouvida para se sentir viva, porque ela foi ouvida por Deus. E isso basta. Essa é a essência da superação real. A mulher que nasce sem ruído, que cresce sem precisar ser notada, que floresce no terreno onde antes só havia dor, e quem a viu destruída não vai reconhecê-la quando ela estiver inteira, mas ela não voltará para explicar, não voltará para provar nada, porque quem cura de verdade não volta atrás, segue, em paz, em luz, em silêncio, mas agora com alma firme. Você não precisou gritar, não precisou expor, não precisou se defender, mas ainda assim sua mudança vai ecoar. E quem um dia ignorou sua dor, vai ouvir sua voz, mesmo sem você dizer uma palavra. Porque agora sua presença fala, sua postura fala, sua paz fala. E elas dizem mais do que qualquer explicação. Dizem que você sobreviveu, que você se levantou, que você escolheu parar de sangrar, tentando salvar o que não queria ser curado. Sua voz agora está nas atitudes, no que você não responde mais, no que você não aceita mais, no que você se recusa a negociar. Está na sua ausência, onde antes havia insistência. Está no seu não, onde antes havia medo. Está na sua calma, onde antes havia desespero. E isso incomoda. Incomoda quem se alimentava da sua vulnerabilidade. Incomoda quem achava que teria sempre acesso à sua alma. Mas agora não tem mais. Agora você se guarda, se protege, se valoriza. O mais bonito disso tudo é que você não precisa se explicar, porque quem viu sua dor de perto sabe o quanto você tentou. E quem não viu, não merece saber. A sua vida daqui para frente vai carregar um testemunho silencioso. E quem se aproximar vai sentir, vai perceber, vai respeitar, porque você não está mais disponível para repetir os ciclos antigos. A mulher nova que nasceu do silêncio exige uma nova frequência e não aceita mais ruídos que perturbam sua paz. Essa é a força da superação real. Quando a sua transformação se torna visível, sem esforço. Quando o mundo começa a ouvir a voz que você nunca precisou levantar. Porque sua vida agora é resposta, seu olhar é firmeza, sua ausência é escudo, sua presença é limite. Isso vale mais do que qualquer grito de dor, porque você venceu. E quem vence com dignidade nunca mais precisa se justificar. Quando você estava presa naquele ciclo, tudo era pesado. Levantar era difícil. Sorrir exigia esforço. Fazer o mínimo do cotidiano era como carregar o mundo nas costas. Você estava esgotada, mesmo sem entender por quê. Mas agora que você se afastou, algo mudou. A vida começou a respirar. As coisas voltaram a fazer sentido. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque o peso que te esmagava foi tirado. E com ele, foi embora também a dor de insistir sozinha. Você não percebe isso de uma vez. É sutil. É quando você acorda e o peito não está mais apertado. Quando o celular vibra e seu coração não dispara. Quando você sai na rua e pela primeira vez em muito tempo se sente leve, sem explicação. Porque o que estava te aprisionando não era o mundo externo, era o que você carregava por dentro. O medo, a dependência, a sensação de abandono. E tudo isso foi se quebrando, no mesmo silêncio que você escolheu para ir embora. Agora, você se sente dona de si de novo,
Começa a gostar da sua própria companhia, a fazer planos que não dependem de ninguém, a redescobrir seus gostos, seus sonhos, sua fé. E isso é libertador. Você não precisa mais esperar a mudança do outro para começar a viver. Você não precisa mais pedir permissão para existir. A vida começa a fluir e esse fluxo é sagrado. Porque vem de dentro. Vem de Deus, vem da decisão de parar de se sacrificar por quem nunca te ofereceu altar. Essa é a leveza da superação real. A mulher que antes andava curvada pela dor, agora caminha ereta com propósito. A que antes esperava ser validada, agora sabe seu valor. E tudo ao redor começa a refletir isso. Os ambientes mudam, as relações se purificam. As conversas ganham profundidade, porque quando uma mulher se liberta, o mundo à sua volta precisa se ajustar. E agora é você quem dita o ritmo, sem peso, sem medo, sem retorno. Antes, bastava um gesto mínimo para você ceder, bastava um pedido de desculpas mal feito, um elogio fora de hora, uma promessa sem raiz. E lá estava você tentando de novo, voltando, cedendo, recomeçando, mesmo quando tudo dentro de você dizia para não voltar. Porque no fundo, você só queria ser amada, só queria ser ouvida, só queria que alguém enxergasse o que você valia. Mas agora é diferente. Hoje você recusa, e recusa sem remorso. Recusa o convite que traz cheiro de repetição. Recusa o reencontro que vem sem mudança. Recusa o vínculo que exige a sua alma como pagamento. Recusa a presença que já te esvaziou uma vez. E não porque está com raiva, mas porque está curada. E quem está curada não aceita mais convites que tragam risco de recaída. Você sabe o preço da dor e não está mais disposta a pagá-lo com sua paz. Você aprendeu a se escolher, a entender que dizer não é falta de perdão, é presença de consciência. Que colocar limite não é ser grossa, é ser protegida. Que se afastar de novo, se for preciso, é amor próprio e fé prática. Porque agora você sabe, a alma é lugar sagrado. E quem entra nela precisa vir com verdade, não com carência. Não com desculpas, não com máscaras. E se não vier assim, não entra. Esse é o padrão da superação real. A mulher que se escolhe todos os dias. Que não volta para lugares onde sua essência não foi honrada. Que não entrega o coração a quem não honra o acesso. Porque agora ela sabe o que vale. E quem sabe o que vale, aprende a recusar o que pesa, o que fere, o que confunde, mesmo que doa, mesmo que dê saudade, porque a fidelidade dela agora é com a própria cura. E isso é inegociável. Quando você saiu, achou que ficaria sozinha, que o silêncio da ausência viraria um eco insuportável, que o vazio seria seu novo companheiro. Mas aos poucos, algo começou a mudar. No meio daquele silêncio, uma presença começou a preencher tudo. Não era mais ele, não eram mais as lembranças, era algo maior, algo que você não precisava implorar para sentir, algo que não exigia esforço, só entrega. Era Deus, e ele estava ali o tempo todo. A presença dele é diferente. Ela não julga, ela não exige perfeição, ela não some quando você fraqueja, ela não te abandona depois de um erro. Pelo contrário, é nos erros que ela se aproxima ainda mais. E agora, pela primeira vez, você não sente apenas alívio, sente acolhimento. O quarto já não parece tão vazio. A oração já não parece tão fraca. As lágrimas já não parecem em vão. Porque agora, você sabe, nunca esteve sozinha. Só estava cercada de barulho demais para perceber quem sempre esteve com você. E nesse novo espaço, você começa a entender por que precisou se afastar, por que precisou ficar só, porque Deus queria falar com você sem interferência. Queria curar feridas que ninguém mais conseguia alcançar. Queria restaurar a sua identidade com as próprias mãos. E agora Ele está fazendo isso, na calma, no secreto,
no íntimo. Você sente quando ora, sente quando acorda, sente quando respira fundo e percebe. A dor está indo embora e Deus está ficando. Essa é a verdade mais profunda da superação real. Quando o outro sai, Deus entra. E quando Deus entra, o que era vazio vira templo. O que era solidão vira presença. O que era ruína vira recomeço. Agora, você não precisa mais de ninguém para se sentir completa, porque a presença que te envolve é eterna, é segura, é viva, é sagrada, e ela está em você, desde sempre. Agora você entende, não foi uma fuga, não foi fraqueza, não foi ego, foi sobrevivência, foi cura, foi fé. O dia em que você se afastou em silêncio não foi o fim, foi o começo da sua libertação. A decisão que parecia dura se revelou sagrada. O espaço que parecia vazio se encheu de Deus. E a ausência que antes doía, hoje protege. Porque o que você construiu sozinha com Deus, ninguém mais pode destruir. Você aprendeu a se respeitar, a se ouvir, a se posicionar. E nesse processo, reencontrou a mulher que o ciclo tóxico tinha calado. Ela voltou, mais forte, mais firme, mais sensível à voz de Deus e mais surda ao ruído do mundo. E se você ainda tem medo de ter feito o certo, lembre-se da paz que você sentiu quando finalmente disse não. Aquela paz não era sua, era o Espírito Santo te confirmando. Você fez o que precisava fazer. A mulher que foi embora sem fazer barulho, hoje fala com a vida, com o brilho no olhar que voltou, com a calma nas palavras, com a leveza no coração. Ela não precisa mais de palco, não precisa mais provar nada. Porque quem cura de verdade não volta atrás. E quem escolhe a si mesma em Deus nunca mais se perde. Se essa mensagem tocou você, escreva aqui nos comentários: eu me afastei e finalmente me encontrei. É mais do que uma frase, é um pacto. Uma libertação escrita com a alma. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Aqui, cada vídeo é um degrau no seu recomeço. Um abraço em forma de palavra, porque toda mulher que decide se curar precisa de um espaço onde seja vista com os olhos certos. E aqui você é.